Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou arquiteta. A gente está aqui em mais um tour pelo decorado. E hoje eu tô com a Elaine. Olá, Vanessa! Oi, Tudo Elaine. bom? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estar conhecendo aqui mais um projeto maravilhoso, né? Uma das regiões mais valorizadas aqui da Zona Sul, que é o Campo Belo. O projeto da Tibério Construtora. E vamos falar aí todos os detalhes desse projeto fantástico que possibilitou, né? O que faz a diferença aí em um projeto para ser um projeto maravilhoso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso com o olhar técnico da Vanessa. Isso, eu queria te agradecer, Elaine, por permitir. A Elaine que permitiu que a gente estivesse vindo aqui, né, apresentando esse decorado para vocês. Decorado de 56 metros quadrados. E para poder também estar inspirando vocês, né, a ter ideias, inspirações para colocar na casa de vocês ou no apartamento que vocês pretendem investir. Bom, então agora vamos lá, vou mostrar para vocês cada detalhezinho desse decorado, que tá maravilhoso. Bom, Elaine, então me fala um pouquinho o que compõe, né, esses 56 metros quadrados desse decorado aqui. Então, esses 56 metros quadrados, maravilhoso, é uma planta quadrada, total aproveitamento de espaço. Isso a gente preza muito, a construtora Tibério, ela preza muito, né, por aproveitamento do espaço. E ela é composta por 2 dormitórios, sendo uma suíte. Aqui, onde nós estamos, é a nossa sala de estar, com a nossa copa, né, maravilhosa, área de preparação de alimentos, onde a gente pode aí estar tendo aquele momento agradável, né, com a família, fazendo aí um café, um almoço, e ao mesmo tempo, né, trabalhando, mas também tendo aquela diversão em família, né? E a nossa varanda, que é maravilhosa, né, que a gente fez aqui, integrou o ambiente, e trazendo uma vista, né, um paisagismo bem maravilhoso aqui para a região. É uma região bem agradável, né? E outra, tem suíte também, Elaine? Temos uma suíte, né, com um lavabo, né, social. Sim. E mais um quarto, né? E um lavabo, é isso? Isso, ou pode ser um quarto multiuso, né, como a gente diz, ou pode, como projeto, está tendo a proposta aí do segundo dormitório, né, sendo aí pro filho, pra filha, né? Ai, que bacana. Bom, eu vi aqui, ó, que vocês, uma proposta, né, de projeto aqui desse espaço, que é bem interessante, que dá para usar no apartamento, essa integração da cozinha com a sala de estar e a varanda ali, né, o terraço, né? Ficou bem legal, ficou bem interessante. E os elementos se conversam, se vocês repararem, ó, a mesa aqui, ó, com esse acabamento marmorizado, ficou bem interessante, que se estende aqui, ó, para lavanderia. Viu que bonito, que legal, que bacana que ficou? Ó. E também a gente vê o mesmo acabamento marmorizado ali no revestimento da cozinha. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui no acabamento, no revestimento da cozinha e aqui na bancada da pia. É muito interessante, deixa uma coisa, algo bem agradável, né, para quem está aqui no ambiente. E é uma unidade, porque os elementos se conversam. São detalhes que fazem toda a diferença, né? Imagina que gostoso ficar com a sua família aqui, conversando aqui na cozinha, fazendo aí o alimento, né? Uma refeição, um café da tarde, o almoço, e consegue aí ter um momento agradável em família. Sim, e o cinza, né? O cinza que a gente vê também na pintura da parede, aqui no rack, ó, ficou bem interessante. E aí, assim, porque são elementos que vão ficar, são permanentes, e você não vai estar trocando toda hora. Mas a gente vê uma intencionalidade maior, assim, de cor nos elementos que você pode estar trocando ao longo dos anos e ao longo das épocas, assim, seriam as almofadas, ó, a almofada verde, aqui o preto, e combina com o sofá, porque o sofá tem um tom meio acinzentado, igualzinho a pintura da parede. Vê como é interessante, como fica bonito? E essa cor, lembra dessa unidade que a gente falou da bancada? Também tá no armário da cozinha. Ó, você vê como é um ambiente que está integrado
E aí, não só o ambiente da entrega, mas os elementos também, não? Os mesmos elementos que estão na cozinha, a gente vê também na sala, vê também no terraço. Ó, aqui em cima, ó, a cor do armário é um tom de cinza, é acinzentado. E você, como vocês podem ver, não tem puxador. Então ele ficou bem clean. O puxador, ó, lembra aquele puxador calo. E olha só, aqui ó, bem embutido na marcenaria. Olha como fica interessante, como fica bonito. Você não tem você bate o olho e você não vê que essa caixa tá dentro. Então ficou bem legal, bem bonito, bem interessante. E a gente pode ver aqui também, olha só, que delicadeza. Olha só, que bonito, que bonitinho que ficou. Aí você não precisa de uma prateleira que vai de fora a fora. Às vezes você não quer por essa prateleira, porque às vezes você não acha bonito, não acha interessante. Mas aí você põe isso aqui, ó, para poder colocar aqueles temperos do dia a dia, que você usa no dia a dia. Aí a gente tem também aqui, olha só, como se fosse uma grande estante, né? Nem tão grande assim, porque ela pega aqui na altura da bancada e vai até o teto, que é nicho de organização para você pôr nas suas louças. Ó, aí você põe aqui, a louça tá numa altura legal para você poder pegar, não tá muito alto. E fez parte da decoração, se integrou na decoração. Então fica uma coisa bem interessante, não fica aquela coisa, eu preciso esconder as louças, porque não, gente, não precisa esconder. Você pode organizar isso de uma forma agradável, bonita, para poder compor a sua decoração. Às vezes ela não tem um item de decoração, mas você tem uma louça agradável, fica legal, e você, olha só como fica interessante, como fica bonito. E aqui a gente tem a bancada, ó, o mesmo material da bancada, a gente vê aqui o material se estende, tá na estante e se estendeu para a bancada. Olha só que interessante, como que ficou legal, ficou muito bacana. E você pode fazer isso no seu apartamento. Se for um apartamento menor, melhor ainda, menor que 56 metros quadrados, porque essa unidade traz uma sensação de amplitude, deixa um ambiente agradável. Aí a gente vem aqui, ó, olha só que legal, a gente pensa em rack, a gente já pensa naquele rack fechadão, aquela coisa muito quadrada que a gente às vezes vê, é muito referência na internet de ripado, é só aquela caixinha aqui embaixo, então só aquela prateleira assim. Não, você pode apostar numa serralheria. Olha só como fica interessante, ó. Tá vendo? E o único elemento de marcenaria que tem aqui é só aqui, ó. O MDF aqui, ó. Nesse quadrado aqui e lá em cima, ó. Tá vendo? E aqui atrás, papel de parede. Você pode pôr papel de parede, não precisa pôr um painel de MDF, porque vai ser um valor a mais no seu orçamento. Não consigo, não tenho como pôr MDF, não tem problema. Você põe um papel de parede aqui, ó, amadeirado, com tom de madeira, que imita a madeira, fica bem interessante. Aí agora a gente vem aqui para o terraço. E olha só que legal, que interessante que fica. Ó, colocar ali ó, o acabamento você faz como se fosse uma espécie de... Lembra um pouco um canto alemão, né? Não é um canto alemão, mas a gente lembra muito um canto alemão. Ali o estofado, atrás, você não quer pôr itens de decoração. Eu quero apostar uma coisa na biofilia, eu quero trazer mais um pouco da natureza para dentro do meu espaço. Aí você coloca ali são plantas permanentes, né? Você também pode colocar as plantas naturais, que eu gosto, acho que fica mais bonito, mas se você não tem como, eu não gosto, não tenho como cuidar, todas morrem na minha casa, não sei o que acontece, então põe a permanente também, porque mesmo assim você vai entrar e você vai ter uma sensação de natureza no espaço, né? Mesmo sendo plantas permanentes. Olha aqui, a mesa posta, com os elementos conversando também, muito bonito. E o branco combina com todas as composições, e ele fica legal com todas as composições. Aqui as cadeiras, aqui a marcenaria também, aqui a mesma cor de marcenaria que foi usada lá na cozinha, tá aqui na lavanderia, os nichos aqui também, olha o tom de marrom, tom de marrom que tá aqui também na marcenaria, veio aqui para a parede com uma textura diferente, um acabamento diferente. E aqui, ó, a cor dos nichos aqui combina com a decoração. Olha só que legal, como fica interessante. Que também conversa com a cadeira. Que a gente tem aqui, ó, essa cadeira
Bom, agora a gente vai olhar um pouquinho como é que a composição ali da sua suíte, do lavabo e do quarto infantil. Bora lá, vem comigo. Bora. Olha só essa suíte, gente. Elaine, fala um pouquinho pra mim dessa suíte. Maravilhosa, Vanessa. Um detalhe bem bacana desse projeto é as persianas de enrolar. Eu gosto muito. Então, ó, então a gente consegue fazer aí um blackout pro ambiente. Ai, maravilhoso. Aí o que eu gosto, Vanessa? Total aproveitamento da iluminação natural. Então eu tenho toda a iluminação natural e também tenho aí 50% da ventilação também natural. Então é muito bacana, muito legal, né? E a vista, né? É muito bonita a vista. Muito bacana, né? Verde, né? Entrando aí pra dentro do seu ambiente. Isso é muito bacana, muito gostoso, muito agradável, qualidade de vida. Sim, exatamente. E eu vi aqui, ó, que eu gosto muito. É claro, tem a questão de, mas eu não gosto desse negócio do meu guarda-roupa ser de vidro ou ter espelho. Gente, mas ele fica bonito, dá amplitude pro espaço, sabe? E se eu não quero, eu sou desorganizada, eu não quero, eu gosto de jogar roupa no guarda-roupa e é isso aí, eu não quero que ninguém veja minha bagunça. Tá bom, de repente você não vai pôr todo o vidro as portas do seu guarda-roupa de vidro, até por uma questão de custo, né? Mas você põe pelo menos uma porta, né? Ou de espelho, ou de vidro, já ajuda a ampliar mais o espaço, né? E fica bem interessante, fica bonito. E a porta de correr também, você ganha muito espaço colocando porta de correr. Você não tem aquela preocupação, poxa, tô abrindo a porta, não tenho como passar. Não tem um espaço de passagem. E o espelho, aqui também, é outra coisa que ajuda a trazer amplitude para o espaço. Né? A cabeceira da cama é bem interessante. Olha aqui, ó. Ficou bem legal. Lembra um pouco o piso, né? O desenho que foi feito a cabeceira da cama. Né? Não precisa às vezes ser aquele estofado que colocam aqui atrás, mas esse acabamento ficou bem interessante. Foi diferenciado, né, Vanessa? Bem bonito, bem bacana mesmo. Até do detalhe aqui do porta-retrato, ficou bem legal. Lembra investimento, lembra um pouco que o papel de parede colocado no quarto infantil. Ficou bem interessante, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Bora lá. Antes da gente ir lá no quarto infantil, vem aqui comigo para me mostrar para vocês um pouquinho esse banheiro. Ó, lembrando que é um decorado, então o box não é fechado, ele é assim mesmo, porque é um decorado, e não é um decorado, as pessoas não vão tomar banho aqui, então é só uma demonstração de como que ficaria o box, né? Falando um pouquinho do box, tem um box, essa questão do box, do chão ao teto, é muito interessante, fica muito bonito, mas para você fazer isso, gente, o ideal é vocês colocarem, ter uma janela ali. Porque se vocês fecham o box piso até o teto e não tem uma janela, aí vai ter a questão do mofo ali na parte de cima. Porque não vai ter onde sair a questão do ar, do vapor. Então, mas enfim, depois eu falo isso e mostro o vídeo pra vocês. Mas olha só, dá uma olhadinha só nesse detalhe aqui, ó, do banheiro, ó. Olha, vocês estão vendo aqui, ó, que tem, como se fosse um ripado, mas isso aqui é serralheria, viu? E ficou bem interessante, porque ele não pega daqui até lá em cima na parede. Vocês olhando assim, dá a impressão que pega daqui até lá em cima, mas não. É só esse pedacinho aqui. Então, no caso, você coloca uma marcenaria aqui, aí você só precisa orçar esse espaço aqui, enquanto você coloca aqui. É uma economia, às vezes, para o seu projeto. Você fala, eu quero pôr, mas eu não sei, né, como é que eu vou fazer, como é que é um custo muito alto. Não é. Você tem coisinhas que a gente pode fazer e fica legal na nossa casa e é possível gastando pouco.
E olha só, lembra do aquele acabamento que tá lá na bancada da cozinha, e que tá na mesa lá do terraço, e que tá na mesa do centro? Pois é, a mesa do centro tá aqui também, olha só. Essa questão da unidade, como fica bonito aqui na pia desse banheiro. Ficou bem interessante. E com esse espaço aqui, ó, tá vendo esse acabamento feito aqui? Você pode com item de decoração, como você também pode pôr, de repente, o sabonete. Coloca o sabonete aqui. E olha só, uma coisa que eu achei bem interessante aqui nessa bacia sanitária. Esse espaço aqui, ó, pra você colocar cheirinho. Olha só que interessante. Viu como ficou bacana? A marcenaria aqui embaixo. É importante ter esse espaço aqui, ó, de distância do chão. Às vezes você vai lavar aqui para não molhar a marcenaria aqui, você tem problema com estufamento. Então é bom, sempre tem que ter esse distanciamento. Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui o quarto infantil. São vários detalhes, né, Vanessa? Mas que faz toda a diferença, né, no ambiente, no projeto, né? E dá pra você fazer coisas bonitas, bacanas e economizando. Sim, é porque a gente às vezes olha esses decorados assim, super bem planejados, bem arrumados, e fala, nossa, mas eu não sei fazer isso, não sei combinar isso, não sei combinar aquilo. Como é que eu ponho na minha casa, né? Às vezes a pessoa acha que não é possível ela acha que é um custo muito alto, mas não. Pesquisando, planejando direitinho, contratando profissional também, Sim, faz a diferença, né? Tem uma diferença muito grande. Sim, sim. Às vezes até a contratação de um profissional, às vezes a pessoa acha, vai ficar custoso, vai ficar caro, vai ficar... Muitas vezes, eu costumo dizer isso, ela traz economia no final da obra. Exatamente. Porque são detalhes técnicos que você acaba aproveitando e você acaba trazendo aí vamos dizer assim, em valores, uma economia muito grande. Então vale a pena com um profissional qualificado. Sim. E olha só, lembra do porta-retrato? Olha só que legal. A gente, a mesma composição do porta-retrato. É verdade. Tá aqui no papel de parede, viu? Ficou bem interessante, ficou bem legal. E olha só a fita de LED aqui, ó, na cabeceira. Uma cabeceira que vem aqui atrás, ó. Ela pega dali, passa por aqui e vem até aqui atrás da porta. Ficou bem interessante, ficou bem legal. Não fica aquela coisa pequenininha, só ali naquele espaço. Ficaria bom também se fosse só daqui pra lá. Mas assim também ficou legal. E dá a impressão que tá flutuando, né? Sim, sim. E trouxe uma unidade, né? Para o espaço, né? Exatamente. E o bacana, eu acho, nessa parte aqui, Vanessa, isso aqui dá uma placa de drywall. É uma placa de aço que a gente olha assim, acha que é madeira, né? Ela é secada, né? Aí é uma placa colada. Então, isso é muito bacana, né? Só teve um afastamento, a preocupação de ter um afastamento aqui, pra você conseguir colocar em iluminação de LED. Aí também Então é bem bacana, bem legal. E o afastamento também do ponto de tomada, isso, né? ponto de tomada. Então são detalhes, são pequenos detalhes, que fazem a diferença no projeto. Exatamente. E olha só, lembra do guarda-roupa com a porta de vidro? Ó, aqui também, ó. Só que esse daqui ele tá embutido, né? Ele tá em cima, Tá embutido na parede. É isso mesmo. Tá ganhando espaço. Sim, e as cores da decoração, a mesma cor dos nichos. Olha só que legal. Então ficou bem bacana, bem legal. Aqui os nichos. E agora aqui, ó, esses nichos aqui, ficou bem bonitinho, porque lembra uma colmeia, né? É o mesmo formato das organizações de colmeia. Ficou bem interessante o puff também, a cor do tapete, com a cor do puff aqui embaixo. Ficou bem legal. E uma coisa, algo intuitivo, né, pra criança, né? Porque é uma forma geométrica, ela pega esse tempo, legal, né? Sim, bem bacana. Muito legal mesmo. Aí agora a gente vai pro lavabo. Vamos ver os detalhes agora do nosso lavabo. Olha só, gente, esse lavabo, como ficou interessante essa pia. E o espelho daqui, ó, no finalzinho, do comecinho dela, até o teto. Como ficou bem legal e bem interessante. Aqui, ó.
E ela é preta, né? Ela foi a única que não pegou a mesma cor do mármore das outras bancadas. Mas mesmo assim ficou legal, porque ela combina aqui com a esquadria aqui e combina com os outros itens aqui de chuveiro. Tudo fazendo unidade, né, Exatamente. Vanessa? Então é uma palavra aí que a gente é constante aqui no projeto, né? Sim. A unidade, né? A continuidade, né? Exatamente. Eu gostei da bancada, Vanessa, porque essa bancada, ela não tem aquela questão do Sim, de PESP no ar. gostei da profundidade. Ela tem achei ela bem legal. Ela tem uma proteção aqui, né? A água não molha tudo. Ficou Isso. bem legal, achei bem bacana, né? Bem pensado. Exatamente, fora as cores, né? São cores bem clean. E o revestimento do chão, o piso, ó, também ó, se estende aqui para a área do box, olha só, que legal. Ficou bem interessante. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso tour pelo decorado. E coloquem em prática as dicas que a gente deu para vocês, viu? São dicas boas, vocês vão conseguir ter um ambiente legal, bem decorado, bem agradável, né, pro dia a dia. Visualmente, vocês puderam ver que nesse ambiente aqui teve muito essa questão da umidade, teve o aproveitamento de espaço com os móveis que são com portas de correr, o uso dos espelhos, também itens que a gente, por exemplo, substitui a marcenaria pela serralheria, e também tem a questão das cores, né, cores neutras, né, você trabalha muito com cores neutras e itens que você não fica trocando muito de frequência, né, o sofá, a marcenaria, né, e você aposta mais naqueles itens que você tá tendo uma almofada, Que pode ser trocado com muito mais facilidade e o custo também é menor. De repente até de acordo com as estações do ano. Sim. Né? Eu quero fazer tudo diferente. Mudou pro verão. Mudou coisas que remetem ao verão. Aí muda a almofada, muda o item de decoração. Não fica uma coisa E legal. faz diferença, né? E faz Eu enjoei, quero mudar. Exatamente. A Corina que quero mudar. Então a gente já consegue fazer essa transformação de uma maneira bem mais prática, né? Praticidade. E que cabe no nosso bolso. Sim, com certeza. Bom, então eu quero agradecer vocês por terem estarem aqui. Você que gostou desse vídeo, curtiu o nosso conteúdo, segue a gente, né? Dá o curtir aqui embaixo, aciona o sininho para poder você estar por dentro. Sempre que a gente tá postando um vídeo novo, né? Toda terça, quinta-feira tem um vídeo novo no nosso canal. E se você gostou desse empreendimento, gostou das nossas dicas, ó, procura a Elaine é corretora, e aí ela vai conseguir te orientar. Vai ser um prazer mostrar presencialmente esse decorado, né? E apresentar esse projeto maravilhoso. É só me chamar. Elaine, vai ter o meu contato aqui. Obrigada. Eu que agradeço.